gol. É que nem artilheiro. É isso. E o Flamengo do Vitor Pereira também vive ou deveria viver de gol. Ele disse na entrevista lá que só está faltando gol. Vamos acompanhar o que disse o Vitor Pereira depois de mais uma derrota do milionário, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que mandou Dorival Júnior embora, Flamengo. Vocês dizem os últimos resultados. Os últimos resultados foram 2 vitórias. Ganhamos 1-0 a Botafogo, ganhamos 1-0 a Del Valle. Certo? Uma vitória que não nos permitiu ganhar o título que ambicionávamos, que queríamos ganhar, certo? Mas o que eu posso dizer é que há um compromisso dentro do clube entre equipa técnica, diretiva, todos os departamentos e os jogadores e o elenco, mas todo o elenco. Não é, eu não vejo ninguém para um lado, não, eu vejo toda a gente a trabalhar muito forte todos os dias para chegar ao jogo e fazer as coisas como devem ser feitas. Não podemos controlar os resultados, mas podemos controlar o trabalho. E o trabalho que os jogadores fizeram hoje no campo. Eu vi uma equipa unida, uma equipa pressionante, uma equipa que propôs o jogo quase durante todo o tempo. É isto que nós controlamos. É isto, no trabalho, no dia a dia, com os jogadores, é isto que nós controlamos. Vi a equipa dar tudo do primeiro ao último minuto para ganhar o jogo. E isso é o mais importante para mim, como treinador. Pelo discurso, o Flamengo está voando, hein? Controlamos, fizemos, criamos, só não podemos controlar o resultado. Percebe-se que os resultados estão dando tudo errado. Dificuldade crônica, Vitor Pereira em clássicos no futebol brasileiro. No Corinthians contra o Palmeiras, 3 derrotas, aproveitamento de 0%. Contra o São Paulo, 2 empates e 2 derrotas. Aí chegou o Santos. Não, esse aí não devia nem entrar. Não, não devia nem ajuda muito. Calma. Ficou demais. Calma que eu tô no São Paulo. Aumentou a média dele. Está muito nervoso. 4-0. Você está muito ansioso, amigo. Não, pode seguir. Estou no São Paulo, 16,7. Contra o Santos, pelo Corinthians ainda, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É bom lembrar que é contra o pior Santos da história. Sim, mas era o Santos. O pior da história. Importante camisa. 58,3. É o Santos que, não só o Corinthians, o Ituano deita, o Água Santa, o São Bernardo, Não, mas o agora é o Vitor Mirassol. Pereira lá. Então não fez mais que obrigação. Contra esse Santos, todo mundo faz o que quer. Pelo Flamengo, os clássicos de Vitor Pereira contra o Vasco, 1 jogo só, 1 derrota, 0%. Total, juntando Corinthians e Flamengo, nos clássicos Vitor Pereira aqui no Brasil tem 2 vitórias contra o Santos, é bom lembrar, o pior Santos da história, 3 empates e 7 derrotas, aproveitamento de 25%. Vitória do Fla sobre o Botafogo foi com Rui Quinta à beira do campo e não era o Vitor Pereira, porque ele não conseguiu viajar para Inacreditável como o Santos ajuda até a melhorar a porcentagem do Vitor Pereira, Não, né? tecnicamente, tudo bem, não foi ele num dia, mas vamos considerar que a vitória contra o Botafogo seja um trabalho de Vitor Pereira. Claro. E aí você vai chegar... Não. Eu não vou considerar, não. Porque se fosse derrota, ia falar que ele não estava lá. Aí ganhou, mas é o fala trabalho dele, né? O técnico ali é quase um dublê. Eu discordo dos amigos. Eu acho assim, em termos estatísticos, por exemplo, no almanaque do Timão, quando o Vitor Pereira se ausentava, né, eu colocava o Almeida, lá o Felipe Almeida, Sim. eu colocava ele para a história do clube, aquele dia ele foi o técnico. quem assinou Mas a o que a súmula gente está foi o analisando aqui é o trabalho. Exato. Né? E a vitória contra o Botafogo é fruto do trabalho do Vitor Pereira. Claro, eu concordo. Eu vou lembrar aqui meu filho Daniel, que é uma espécie de... Não tem o vizinho do Breiler? Muito antes. O Daniel também é uma espécie de alter ego. Gosto muito dele, mas ele é muito O antes. Daniel ontem comentou o seguinte: pai, Vitor Pereira só ganhou os clássicos mais fraquitos que ele tem. O que ele quis dizer com Tanto isso? em São Paulo quanto no Rio. Que o clássico mais acessível de São Paulo, na passagem Vitor Pereira, era o Santos. E que o clássico... Um deles foi aquele 4-0 que no Não que o Daniel primeiro não tenha tempo gostado. parecia Não que o tava Daniel não jogando tenha contra comemorado, ninguém. vamos deixar bem claro. Copa Não do que o Brasil. Daniel não tenha vibrado Muito. nesses jogos. E o clássico mais acessível
o Vitor Pereira hoje. Aliás, para o Flamengo, todo o clássico deveria ser acessível, pelo elenco que ele tem. Mas o mais acessível dos acessíveis é o Botafogo, que a gente nem considerou na conta. 1-0. Então, acho que isso diz alguma coisa do trabalho dele, sim. Ele está devendo muito. 25% de aproveitamento em clássico é um desempenho ridículo. É de 1/4 dos pontos. É um ponto falho do trabalho dele, sim. Eu acho que ele já começa a entrar naquela seara do técnico que vê um outro jogo. Quando começa a dar coletiva, falando de um jogo que a gente não viu, né? Porque ele fala, vi um time comprometido do início ao fim, tentando impor Correu o jogo. muito, muita Mas também, vontade. se o Flamengo não tentar impor o seu jogo aos adversários, sendo melhor que todos eles, isso é o mínimo que se espera. E quanto mais ele fala que os jogadores estão se empenhando, mais sobra para a conta dele. É o que eu ia Aí perguntar. é ele que tem que resolver. Ele é o maior responsável, o Vitor Pereira, por esse momento do Flamengo? Eu acho que ele é um grande responsável. O time perdeu muita coisa que tinha. Ih, rapaz. Que isso, Não é? né? Ah, achei que era aquele negócio Você acha que o Alguém Vitor se Pereira... empolgou. Não deu pra entender. Você se importa de eu Não, interrompê-lo? por favor, coloca as mãozinhas. Eu vou coloca as ceder meus mãozinhas. minutos. Poderia dar a Eu vou palavra ceder meus minutos. para a senhorita que Repete a pergunta. soltou a Ela voz? tá Não, repete a Eu pergunta. vou repetir a pergunta. O Vitor Pereira é o maior responsável pelo momento do Flamengo? Sim! Você quer trocar o Vitor Pereira por... Sim! Naquele programa ele perguntava, né? Você quer trocar, você quer Uma trocar. palavra, Natália Ferrão. Explique, por favor. Ele é o maior culpado. Ah, você vai me desculpar, Bel. O cara tem a saída do Pedro. Ele põe mais um meio-campista de, teoricamente, marcação, que é o Gerson. Você vai jogar só com o Gabigol? Com a Arrascaeta na Gerson de sua pior marcação? fase fisicamente? O Gerson joga, Não, Natália. que teoricamente é mais de recomposição. Teoricamente seria mais de recomposição. Ele jogou com 3 volantes. No papel, ele jogou com 3 volantes. 2 meio-campistas. Então ele jogou num 4-5-1 contra o O Vasco. Gerson não é volante, o Gerson joga. O Gerson é um ladilho dos tempos modernos. O Pedro sai. O Gerson lá na França jogava lá na frente, São Paulo. A impressão que eu tenho é que o Vitor Pereira ele não analisa o time adversário. Essa é a sensação. Nunca, né? Boa. Nunca. 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 A sensação que eu Inclusive, tenho adversários óbvios. é Como que ele Palmeiras. não ele tá tão focado e tão concentrado em colocar o que ele acha, o que ele pensa para os seus jogadores, que ele esquece de olhar o outro lado. Porque para mim o treinador hoje que consegue se sobressair é o treinador que olha para o time adversário e modifica, nem que seja taticamente, sem mexer em peças, a forma do seu time jogar. O Vitor Pereira não faz isso. O Vitor Pereira faz mais do mesmo. E ainda faz errado. Então... Não, e foi trazido como o homem que tinha a fórmula do amor, né? É isso que eu fico doido. Fico doido com isso, porque... Fica o quê, professor? Fico doido com isso. Porque mandaram o Dorival embora porque o homem não tinha grife. E aí o Vitor Pereira chega como se fosse o mago do futebol bonito, né? E a única coisa que ele fez foi desarrumar o que estava arrumado. Estou esperando ele, é a vez dele. Vai, mostra. Encontro a fórmula do amor. Acho que a gente fala a questão de tempo, de trabalho, que tem que dar tempo. Tem toda essa questão quando você pega um time a ser construído. Ele desconstruiu o Flamengo. Né? Ele tinha um time arrumado, ele precisava melhorar esse time. Ele não precisava desmontar o time e tentar começar do zero. É diferente, a gente fala de tempo e tempo é importante. Da Libertadores. Não, a gente fala de tempo e tempo é importante, mas quando a gente fala de tempo é pro cara que tá chegando e vai conhecer o elenco ainda não tem definição, tem muita contratação, muita gente vindo de fora, é um time que você tem que reconstruir. O Flamengo tinha uma base, tinha um time. Saíram 2 peças importantes? Saíram 2 peças. O Rodinei era uma peça importante. Apesar da contestação... Quando jogava, estava lá, era desvalorizado. Né? Agora que saiu... Não, O João, Era o cara. O João Gomes, principalmente. João Gomes era uma Só peça um pouquinho importante. sobre tempo. Quando a gente fala tempo para técnico, não é assim, olha, vou te dar 3 meses, daqui a 3 meses eu volto para ver como o time está. Tempo implica evolução. Exato. Tem que ter evolução. E não há. Eu não estou Jogo vendo a jogo, evolução nesse Não, trabalho. e não tem. Estou vendo evolução. Não tem tijolinho nessa Está vendo construção. involução? Existe essa palavra? Existe. Involução. Esse é um caso eu tenho uma visão um clássico pouco de diferente. evolução. Opa. Eu acho que o Vitor Pereira, inicialmente, realmente, assim, primeiro porque ele é um treinador completamente diferente do Dorival Júnior. Completamente diferente em relação ao que ele gosta de time de futebol, o que ele pensa futebol. Isso quer dizer que ele tem de se pensar assim sempre? Não, ele pode se adequar ao meio que ele trabalha, pode se adequar ao time que ele assumiu, como é o caso do Flamengo. Interrompendo rapidamente, percebe-se que ele é totalmente diferente mesmo. Com o Dorival, o Flamengo ganhava. Continue. Então, o que acontece, Abel? Me parece que ele, no primeiro momento, tentou uma mudança mais drástica em relação ao time, recuou, a gente comentava aqui, o Vitor Pereira está fazendo coisas que ele não acredita. Isso pode dar certo? Pode.
Isso pode dar ruim? Tem uma chance considerável. O treinador está fazendo uma coisa que ele não acredita, não é o que ele gosta de fazer, mas o que ele talvez tentou fazer por momento. Não teve resultado. Nos últimos jogos, contra o Del Valle e ontem contra o Vasco, me parece que ele está tentando errar ou acertar pela cabeça dele. Isso eu acho que é o mérito dele. Porque ele jogou 3 campeonatos, 3 títulos, perdeu os 3 com o Flamengo, fazendo coisas que talvez ele não acredite tanto no que ele pudesse fazer, e acho que ele está voltando a tentar fazer pela cabeça dele. Thiago Maia pela esquerda, eu acho que é uma opção que ele teve para adiantar o Ayrton Lucas. Ontem o Gerson pelo meio campo, a preocupação de também ter mais jogadores no meio campo que o Vasco, por exemplo. O Gabriel mais adiantado, mas o Arrascaeta com menos mobilidade. É um jogador que ele vai tentar deixar mais perto do gol, né? Porque a gente não pode esquecer que o Vitor Pereira no Corinthians, em um primeiro momento, ele falou que Yuri Alberto e Roger Guedes não poderiam jogar juntos. Não poderiam jogar juntos, porque o que ele imagina de futebol, os dois não se encaixavam. Ele teve que se encaixar uma situação, porque é o seguinte, se eu tenho 2 que são melhores que os outros, os 2 têm que jogar. Acho que no Flamengo ele vai tentar fazer isso, mas agora ele já volta a um cenário que talvez ele domine um pouco mais, ou ele acredita um pouco mais, veremos. Do asfalto do morro de Deus, do povo do meu coração, aguenta coração, a emoção é forte, as lágrimas rolam, o Flamengo ganha o jogo, o Flamengo